Calorosas saudações e José Gomes Ferreira a deixar mais uma vez a esquerda completamente destruída, da mesma forma que vocês podem destruir completamente o botão do like, exatamente, meus amigos. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram e afins. Essas coisas já sabem. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, segundo link da descrição. E relativamente ao feriado de ontem, o Dia do Trabalhador, temos José Gomes Ferreira a fazer determinados comentários sobre a proposta económica que ainda hoje alguma esquerda apresenta de forma, vamos dizer, particular. Vamos em primeiro lugar, ouvir. Mas estavas a falar de salários, eu queria muito... Estava, a propósito do 1º de Maio, nós podemos lembrar a história. A história das lutas sindicais foi importantíssima. Sem dúvida, mas... Deixa-me só dizer esta frase, Sim. porque o capitalismo só se salvou a si próprio quando passou a pagar melhor aos trabalhadores, que por sua vez tiveram poder de compra para comprar os produtos nas fábricas. Ponto muito importante por parte do José Gomes Ferreira. Normalmente nós associamos a palavra crise como se fosse algo de escassez. E pode ser, atenção. Mas na história recente nós tivemos até crises de excesso. Até a nível de excesso de produção. Por exemplo, o crash da Bolsa de 1929 é uma crise de excesso de produção, ou melhor até, de não se conseguir escoar esse mesmo excesso de produção. Porque o que aconteceu foi que as empresas, as entidades produtivas, estavam focadas na questão da produção, ou seja, quanto mais produziam, estavam à espera de conseguir escoar tudo, mas chegou a um ponto em que a produção era de tal forma elevada que, nesse mesmo âmbito, não conseguiam escoar tudo. Ou seja, havia bastante estoque, isto colocando de forma simplória, que não era vendido. Logo, enfim, entrou-se numa crise, ou no caso, num desequilíbrio de mercado. E, portanto, não havendo a capacidade do povo, se quiserem assim colocar, mas em termos técnicos seria as famílias enquanto agente económico, para consumir toda aquela produção, então o que iria acontecer era que tanto as famílias iriam estar prejudicadas porque as empresas não teriam capacidade de produzir e as empresas iriam estar prejudicadas porque as famílias não tinham capacidade de consumir. Portanto, a economia, em termos dos seus agentes económicos, interliga-se e, portanto, a partir daí é o efeito dominó. Muito bem anotado. Fantástico. Ora, agora pega nessa ideia. Senão não se vendia. E não se generalizava o bem-estar propiciado pelo capitalismo. A questão é, nós estamos condenados a esta política de baixos salários? Não. Por isso é que eu falava sobre sã concorrência, que é muito importante em Portugal. E esta desigualdade tremenda, falavas do presidente executivo da Jerónimo Martins, é um exemplo, é muito mau. Este mundo é vastíssimo, ficávamos aqui horas a falar. Mas o país é pobre, por um conjunto, ou melhor, os salários são baixos porque o país não produz o suficiente, porque o modelo económico é um modelo de distribuição, a olhar só para a distribuição, e quando não se cuida de acrescentar o bolo para distribuir, as migalhas são cada vez mais pequenas. O José Gomes Ferreira, mais uma vez, perfeito na análise, porque quando a esquerda coloca na narrativa pública a questão da redistribuição e porque as desigualdades aumentaram, etc, etc, nós, para redistribuirmos, porque é a segunda fase económica do Estado em termos da administração pública enquanto agente económico, o Estado, para redistribuir, tem que ter aquilo que é necessário para redistribuir. Ou seja, se eu não criar riqueza, eu não vou poder redistribuir essa riqueza. Por isso é que, por exemplo, se eu aumentar o salário mínimo, sem aumentar a riqueza, o número de recursos existentes de um ponto de vista económico e até financeiro, o que significa é que eu vou estar a redistribuir coisas vazias. Eu posso aumentar o salário mínimo, mas aí estou a aumentar apenas o número de nota em circulação. E isso gera o quê? Inflação. Porque no final do dia há mais moeda, há mais nota, há mais dinheiro a circular na economia, mas não há mais riqueza, não há mais recursos, não há mais produtos. E isso faz com que os preços aumentem e não significa diretamente que a riqueza per se aumenta. Aliás, pelo contrário, o poder de compra irá diminuir. Isto é simples, é o bom senso da vida que nos diz isto. Dito isto, um modelo económico que propiciasse muito mais produtividade nas empresas e muito mais possibilidade de investimento e não entraves a investimentos que são um horror do ponto de vista daquilo que o caminho que os empresários têm de fazer, que é só saltar obstáculos e nunca chegam ao fim, tudo isso impede que a economia cresça mais. E esse modelo que foi apresentado pelo Governo é melhor do que outros modelos que estiveram e estão em vigor, que são de distribuição simples. Agora, legislar ou haver possibilidade de legislar nesse sentido, estamos a ver que não há condições, porque não há condições de governabilidade pela via legislativa, não será facilmente que se fará essa mudança. Mas quando... Só antes de se continuar aqui, isto tudo veio à baila por causa daquela situação em que o CEO do Pingo Doce ganhava
288 vezes mais, não era? Uma coisa assim do género, do que os trabalhadores, não era? À volta disso, não sei se o número é correto, por favor corrijam-me se estiver equivocado. Se me perguntarem se os trabalhadores deveriam ganhar mais de um ponto de vista ético e moral, claramente. Eu não tenho acesso às finanças do Pingo Doce para justificar se é possível fazer essa redistribuição. Acredito que sim, de uma forma mais generosa a esses mesmos trabalhadores. E de um ponto de vista, nós também temos que ser justos, os movimentos sindicais e a esquerda, em determinado aspecto, teve alguma importância naquilo que foram os direitos dos trabalhadores, não é? No sentido dos aumentos dos salários, até dos 5 dias úteis de trabalho e os 2 dias de descanso. Portanto, nós não podemos negar isso, temos que ser justos na análise. Agora, também temos que ser justos na análise e dizer que a proposta económica completamente estatizante de erradicação de concorrência a nível do mercado em si, de concorrência imperfeita, isso levará a um crash brutal e a um desincentivo ao investimento direto estrangeiro que Portugal precisa neste momento. E até ao investimento direto nacional, porque o empresário português olha para a realidade económica portuguesa e até a nível judicial e de justiça, olha para essas condicionantes todas e quer investir em Portugal. Muito dificilmente, a realidade é essa. Houve. Não se fez também, não é? Quando houve, não se fez. Nomeadamente em governo de maioria absoluta de António não é? Costa. Porquê? Porque o modelo económico é outro, porque a concepção é outra. Se reparares, em 2016 e 2017, Catarina Martins e Mariana Mortágua, e não quero só personalizar, Já agora o José Gomes Ferreira já aparece, a imagem já volta. Entender, por exemplo, movimentos sindicais, que também têm um lado negativo para a economia, e agora muita gente já está a saltar da cadeira e a querer bater-me por eu dizer isto, mas eu vou explicar porquê. Catarina Martins e Mariana Mortágua diziam que temos que ir buscar, o governo, temos que ir buscar o dinheiro onde ele existe, às empresas, como se as empresas fossem uma fonte inesgotável de possibilidade de pagar aos trabalhadores sem olhar às condições de mercado e de venda. E não só. Se o Estado for obrigatoriamente buscar o dinheiro às empresas, como é que as empresas, em alguma instância, poderão aumentar o salário dos trabalhadores de forma direta? Não é? Se as empresas são limitadas em termos dos seus lucros, como é que, se são limitadas, poderão ter a capacidade de aumentar os salários dos trabalhadores? Porque o Estado não vai diretamente dar um subsídio aos trabalhadores, em específico daquela empresa. Vai redistribuir genericamente pela população, não aos trabalhadores. O que poderia eventualmente acontecer era uma medida obrigacionista no sentido de aumentar em X% os trabalhadores mediante o aumento dos lucros que existiu. Aí já seria uma coisa diferente, porque o capital continuava na empresa, mas era redistribuído aos trabalhadores e era inserido na atividade económica através de uma via privada, da pessoa individual, onde ela bem entendesse, e não pela vontade do Estado ou pela vontade alheia de qualquer outro agente económico estatizante. A realidade é essa, enfim. Eu acho que isto não é complicado e o José Gomes Ferreira coloca aqui em questão da Catarina Martins e etc. E há a pergunta porque é que António Costa não fez isso. O António Costa durante 8 anos não, mas até 2022 quase, não é? 7 anos, governou com uma geringonça, 6, 7 anos. E é óbvio que quando se tenta manter acordos parlamentares com partidos políticos que renegam e fazem da sua narrativa política uma crítica incessante ao capitalismo e à descentralização dos meios de produção daquilo que é o Estado enquanto agente económico, é muito complicado fazer reformas estruturais de incentivo ao mercado concorrencial capitalista em Portugal. Portanto, olhando para isto, a culpa é mesmo do Partido Socialista porque preferiu manter as alianças à esquerda do que propriamente colocar o país numa rota de crescimento que deveria estar mais ambiciosa. Um modelo que pensa assim é um modelo condenado à partida. Porquê? Porque primeiro é preciso pensar na possibilidade das empresas produzirem para substituir importações. Repara nesta formulação. Produzir mais para substituir importações, porque o que se importa tem que se pagar ao exterior e desequilibrar as contas externas. E produzir mais para exportar. Este modelo tem que estar na base de tudo. E não esteve, nem no discurso político, nem na cabeça dos políticos. E agora, olhando para o movimento sindical, ainda bem que houve e há sindicatos. Ainda bem que as pessoas têm a possibilidade, em democracia, de lutar por seus direitos. E isto é extensível à generalidade dos setores. Alguns setores e algumas empresas foram deitadas abaixo pelos excessos do sindicalismo. Pois é verdade. E vai continuar a acontecer. Mas eu ia dizer aqui só um pormenor importante relativamente a esta questão dos salários e da questão económica, etc, etc. Desengane-se quem acha que a situação atual em Portugal vai melhorar. Porque não me parece que as reformas que o PSD fez neste programa eleitoral, a única medida boa em termos de reforma estrutural que o PSD fez foi na questão do IRS jovem, que aquilo é quase uma taxa máxima de 15% para praticamente todos os escalões de IRS, porque de resto o programa do PSD
é limitado, muito honestamente. Para o resto da população que tem mais do que 35 anos, por exemplo, uma pessoa que tenha 36 anos neste momento e tenha vivido estes últimos 10 anos com António Costa a ser completamente assaltado em forma legal aos bolsos das suas carteiras, o que lhe irá acontecer é que ao final do ano, no máximo, se ganhar entre 1.000 e 2.000 e poucos euros à volta disso, enfim, a classe média, não é, em Portugal, tem um desconto de IRS ao final do ano de 20 a 25 euros. É isso, não é? Portanto, o Montenegro pagou um jantar à malta. Votem em mim e eu ofereço-vos um jantar. Enfim. Recordo de Lisnaves, Sete Naves, Sorefamos, tantas. Com excesso enorme. Ainda hoje, nos nossos dias, temos todos os dias greve na CP. Pois é. Qualquer dia deixamos de precisar da CP. Porquê todos os dias de greve? Não há outra forma de dialogar? Não, e a CP é um caso particular, porque a CP é a única empresa de comboios a operar em Portugal. É a única. E é das que funciona pior. A CP é o exemplo perfeito de como monopólio estatal é a pior solução que pode existir. Podem dar-me um exemplo que funcione, mas é muito residual. Isto aplicarmos à situação em termos macro vai dar asneira. Aliás, a CP nos dias de hoje até tem uma particularidade. Quando eu ouço que a CP faz greve, eu até penso, epá, será que vão trabalhar? Não é? Porque é aqui uma coisa que eles passam mais tempo em greve do que em trabalho, não é? Portanto, já houve meses inteiros e as pessoas têm que ir trabalhar, pagam impostos para ter transportes públicos e depois no final do dia não têm. Portanto, em determinado âmbito o imposto até acaba por ser um roubo. As pessoas pagam impostos porque são impostas a pagar impostos e depois não veem em retribuição de material e transportes públicos e seja o que for, a retribuição daquilo que pagaram. Mas enfim. De conseguir valer os direitos, de protestar. Os excessos não podemos apontá-los só aos patrões que ganham 260 vezes mais. Devia haver moderação em tudo. Nos excessos do sindicalismo também acontecem essas coisas. Sim, mas depois no fim da linha está o trabalhador que enfrenta todas essas... O trabalhador pobre de um país que tem um modelo que não promove as empresas e em que culturalmente se acusa o patrão de ter muito dinheiro e de enriquecer sem distribuir, os dois lados estão errados. Eu adoro o bom senso do José Gomes Ferreira. Da mesma forma que eu acho que os trabalhadores poderiam ganhar mais. São 288 vezes, não é? Não quero equivocar-me. Da mesma forma que eu acho que os trabalhadores deveriam claramente ganhar mais, porque me parece que há essa possibilidade, embora eu não tenha aqui acesso à contabilidade do Pingo Doce, não é? Portanto, este meu statement é 99% viável, porque falta-me 1% da comprovação, mas para ganhar mais do que 288 vezes, mas ao mesmo tempo a cultura de não incentivo à criação de riqueza não é a solução. Ou seja, a crítica tem sentido, mas a solução apresentada de querer que o outro ganhe menos também não é a solução. O objetivo é que ambos ganhem mais. Poderemos dizer a desigualdade aumenta, certo? Mas no final do dia estão os dois mais ricos, não é? Não acho que seja de complicada conclusão. Na Alemanha, as comissões de trabalhadores e os sindicatos sentam-se nas administrações. Porquê é que aquele país foi um país de sucesso durante tantas décadas? Porque houve entendimento. Portanto, nós temos que encarar estes problemas de frente. Tínhamos aqui Volto a dizer, ainda bem que há sindicalismo e sindicatos. Muitas notícias nós damos, jornalistas, sobre má gestão nas empresas. Volto ao outro lado. Má gestão nas empresas, que por vezes são denunciadas por quem lá está, que do ponto de vista sindical vai sabendo alguma coisa. Senão nem isso sabia. Este elogio que ele faz à Alemanha é curioso, porque este modelo que se aproxima aqui, como sabe, eu não sou social-democrata, longe disso, não é? Mas ele indiretamente, o José Gomes Ferreira, faz um elogio à social-democracia alemã, porque é lá que ela nasce, nos movimentos trabalhistas do século XIX, por volta de 1850, 1860, à volta desse espaço temporal. E o primeiro social-democrata na visão ideológica da história está ali, que é o Otto von Bismarck, que começa a implementar um bocado de política empresarial capitalista, mas com algum entendimento nos sindicatos de trabalhadores, não é? Portanto, por isso é que culturalmente na Alemanha isso acontece de forma mais fácil do que em Portugal, porque apesar da minha visão ideológica e de outros, se calhar ser mais liberal ou libertária, ou enfim, a direita toda não será social-democrata, obviamente, que a social-democracia é de esquerda, mas na questão do entendimento entre trabalhadores e empresários, não é? Aqui a questão nasceu muito pela questão da social-democracia. Historicamente, o Otto von Bismarck e a Alemanha, propriamente dita, acabam por ter essa vantagem do ponto de vista histórico e de mais fácil entendimento, não é? É culturalmente enraizado, diria eu. Mas bom, decidi trazer isto aqui, acho que era interessante, até porque ontem foi dia do trabalhador e relativamente à esquerda que eles gostam tanto de trabalhar, não é? Verdade seja dita. Mas, meus amigos, digam-me o que acham nos comentários, sabem que eu gosto de ouvir a vossa opinião, metam like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp e afins, código Sousa10, na Prozis para 10% de desconto, segundo link na descrição e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.